Oi, oi. Boas noites, pessoal. Começando mais uma live aqui da PUC Minas, das 7 conferências virtuais de 2020. Vamos aguardar aqui os nossos convidados de hoje, os arquitetos Isabel Brant, Abel e o Gabriel do Mutable. Bem-vindos, vem entrando, gente. Estamos começando, só aguardando os convidados chegar. Oi, Olá, boas noites. tudo bem? E aí, gente, como Beleza? é, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo. Uai. Bem-vindos. Esse é o nosso ambiente virtual de discussão. Os convidados estão entrando. Vamos começar a conversa, então. Como é que vocês estão aí? Todos bem? Gabriel? Bel, vou te chamar de Bel, né? Vamos lá. Tranquilos? Bom, Boa noite. Gabriel Souza, Isabel Brant, arquitetos, sócios, fundadores do Mutable Arquitetura. Gabriel especialista em obras, em gestão de obras e negócios imobiliários. Bel, arquiteta, também designer e mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Bem-vindos, pessoal. Hoje, começar a nossa conferência de hoje, começando do começo, retomando ali na conferência que a gente já gravou, está disponível no site no Instagram, no Instagram, gente, é tanta rede social. No YouTube do curso, para o pessoal dos estudantes, já está aberto. Vamos começar conversando da história de vocês? Como é que vocês estão aí? Vamos. Bora. Vamos mandar. Bom, gente, vamos lembrar um pouco o começo do Mutable, né? A gente já se conhecia, eu sou colega de Bel desde ensino médio, Gabriel eu conheci trabalhando na UFMG. Quando vocês começaram, eu lembro, pessoalmente eu lembro de vocês conversando e começando a planejar o Mutable. E vocês citam lá na conferência e tal, que a gente começou essa semana, que o Mutable ele começou a ser aberto assim, no último período, né, nos últimos períodos, no final da faculdade, vocês já se conheciam. E eu lembro de vocês já discutindo o Mutable até antes, assim, o 8º período da Abel, eu virei colega da Abel de faculdade ali no 8º período. E como é que foi essa conversa, assim, o momento estudante abrindo o escritório, como que foi isso? A gente começou a discutir que a gente queria ter um escritório depois de formado, né? Eu acho que chega ali no sétimo período, todo mundo começa a se questionar o que vai fazer quando formar, e a gente tinha essa vontade de abrir escritório. Então, na época, a gente era um trio, né? A gente já fazia alguns trabalhos juntos, a gente começou a pegar alguns freelas de estudante mesmo, trabalhos que estudantes podem fazer, e fomos trabalhando bem juntos, o negócio foi fluindo. Aí, lá para o novo período, a gente resolveu alugar um espaço. E aí a gente alugou aquela primeira sala lá da Savassi, que a gente mostrou aquela foto da primeira semana lá na conferência. A gente já trabalhava, eu, a Isabel, eu já trabalhava muito com freela de outros chefes antigos, que a gente tinha feito muito estágio, né? A gente começou a fazer estágio muito cedo. Eu comecei no primeiro período mesmo, já comecei a fazer estágio, eu já tinha passado por vários escritórios de arquitetura e a gente teve essa vontade de produzir algo nosso. Mas, como estudante, a gente podia participar de alguns processos de arquitetura, né? Por exemplo, levantamento, fazer um detalhamento executivo. Então, os chefes antigos acabavam chamando a gente para trabalhar novamente numa forma mais de trabalho temporário, assim. Eu lembro que a gente imprimiu uns cartõezinhos e na própria faculdade mesmo a gente distribuía para os colégios, para os
professores. Então, por exemplo, que eu me lembro de professor, nossa, a Celina Borges passou um trabalho para a gente, o Dudu Mascarenhas passou um desenvolvimento de trabalho para a A gente, Maria Lúcia Malar. a Maria Lúcia Malá já tinha contratado o Gabriel. Então, são esses primeiros contatos que também a gente guarda assim, com muito carinho, são os mais difíceis, né, de conseguir. O Campo Amore também. Uhum. Então, a gente, quando a gente juntou, cada um já tinha uma sequência de trabalho, pessoas que a gente trabalhava, a gente começou a trabalhar junto, dessa forma, e junto também a gente tinha vontade de sempre registrar isso, deixar mais certinho, né? Então, a Saquei. gente juntou dinheiro com esses freelas. Eu lembro que foi para juntar dinheiro para alugar uma sala durante 6 meses. Quando chegamos, e o primeiro dia que a gente passou na sala, inclusive, a gente até estava desenvolvendo uma apresentação junto com um arquiteto para a Superagro. A gente estava fazendo a apresentação dele. A gente virou a noite no primeiro dia que a gente alugou a sala. Ah, E aí louco, foi assim, louco. Aí eu já estava fazendo estágio, eu ia à noite no início, aí depois eu saí do estágio para ficar indo mais lá, sabe? E assim foi. Aí trabalhava 3 turnos, né? Estudava de manhã, estágio à tarde, escritório à noite, fazia projeto de faculdade quando dava. Oi? Uma época foi para fazer o ENG. Então eu combinei com os meninos que a gente ia alugar uma sala na Savassi para ficar fácil de fazer o deslocamento. Foi bom isso. Eu lembro desses tempos, assim, tal, como colega que acompanhou. E aos poucos a gente foi. A gente alugou essa sala, só que a sala estava meio detonada, né? Tinha uma divisória horrorosa, você lembra? Aí a gente, com os primeiros trabalhos, a gente juntou mais um dinheiro. Quando chegou no ponto, a gente jogou a sala para baixo e reformou ela toda, né? Porque, Claro. imagina, a gente estava trabalhando com arquitetura. Eu acho que o espaço tem que remeter em algo, né, para os clientes, mesmo no começo. Então, a gente, eu lembro, eu mesmo ranquei a divisória, a Eu gente lembro. trabalhou Eu numa mesa pintei uma só. porta de 2 dias, eu e a da porta. Nossa Senhora. Mas aí foi É legal falar um pouco desse começo, porque os tipos de trabalho, né? A gente fica vendo, vai acompanhando alguns estudantes assim no final do curso, sempre tem aquela ansiedade, o que eu vou fazer e tal. E uma das coisas legais é porque vocês tiveram autonomia de começar um negócio próprio e estão mantendo isso até hoje. E o Mutab se transformou desde aquele escritório de estudante até hoje. Essa dinâmica de trabalho, levantamento e tal ali, à medida que vocês têm uma evolução dos tipos de trabalho do projeto, vocês fazem esse mapeamento, né, igual vocês mostraram, começou com um tipo de trabalho, outro menor. Hoje vocês já estão evoluindo para uma outra forma de projeto, assim, e tem um processo próprio. Me conta desse trabalho do processo, a evolução desse processo de projeto. Como que foi, assim, desde um prestador de serviço não formado e tal, e depois o pós-formado ali, como que foi os primeiros trabalhos, assim, as experiências negativas e positivas, como que foi isso? Bom, no início a gente tinha um processo que era meio. A gente não era tão coordenado igual é hoje, né? Porque justamente pela avaliação do que dá certo e do que dá errado, você vai sistematizando isso e fazendo funcionar. Então, a gente, por exemplo, no início, você não tem portfólio. Assim, o nosso portfólio era de alguns trabalhos de estágio, ou algum concurso. Então, você não, hoje é diferente, você chega com o portfólio, por exemplo. Então, você tem que ir se adaptando ao que você tem para oferecer, né? por exemplo, como a gente estava muito no início, quando a gente era estudante, uma coisa que a gente apresentava era o nosso desenho arquitetônico muito bem feito, nosso detalhamento bem feito. Então, assim, todo mundo é muito preocupado com a imagem, né? Hoje em dia, a gente foi para o lado mais técnico da coisa. Até porque a gente sabe que esse é o tipo de trabalho que provavelmente a gente ia conseguir mais no início, né? Certo. Ué, E além disso, alguma coisa que a gente combinou desde o início que a gente sempre queria
fazendo o serviço ficar sempre extremamente profissional. Então, é uma missão da empresa. Não perder A gente prazo. não perde prazo, tudo que a gente combina, ele é realizado, a gente nunca deixou nenhum trabalho escapulir do nosso controle. Vamos Certo. dizer assim, nunca o nosso processo parou e a gente entregou de qualquer jeito. Então, todos os nossos processos começam e terminam e a gente controla muito bem o prazo disso. Então, a gente entendeu quanto tempo a gente gastar para fazer cada tipo de serviço. Para fazer um 3D, para fazer uma modelagem, para fazer um detalhamento. Então, a gente foi entendendo isso, anotando mesmo as horas que a gente gastava para cada serviço. E aí eu acho que também a virada é quando você passa a entender que o cliente tem que entrar no processo. Porque se você tem um processo no escritório e o cliente nem prestou atenção direito, você não explica clarezas, no momento que ele entende o processo, então hoje a gente faz muita questão de apresentar o nosso processo. Na hora que ele faz a parte dele, você faz a sua parte, aí que flui. E quanto mais organizado é esse processo, melhor fica o resultado. A gente acredita muito nisso. Um exemplo, nenhum cliente leigo, ele sabe exatamente o que é uma etapa de anteprojeto. Certo. Né? E o que você apresenta da etapa de anteprojeto. Então, isso é muito importante, você demonstrar claramente o que ele vai receber. Anteprojeto, o que é? É uma planta, são as soluções, a indicação de acabamento, mas não tem o detalhamento interno de um armário, por exemplo. Não tem especificação exata da cuba, ou então da bacia, sabe? Ele não tem muita expectativa, né? Saber o que ele vai receber e também fazer as intervenções do cliente no momento certo. Não na hora que você está entregando lá quantitativa e vir questionar o programa. Bacana. Eu não sei se você vai perguntar depois, queria só, por exemplo, o processo. Todo mundo pergunta, né? Quantas revisões você coloca no contrato? Quantas revisões você faz no projeto? A gente faz quantos o cliente pedir. Porque quando a gente define muito bem as etapas e faz um briefing muito bem detalhado com o cliente, para entender quanto que ele quer gastar, qual que é o nível de intervenção que ele quer ter numa reforma, por exemplo, qual que é o programa exato de uma casa, o cliente pode pedir uma revisão, mas essa revisão sempre melhora o projeto e ela avança. Ela não cai por terra o processo todo. O projeto não cai por terra e começa mesmo. Isso é frustrante tanto para o arquiteto quanto para o cliente, né? Porque o arquiteto sempre está vendo o lado, reorganizando, mas o cliente é chato também. O ideal é acertar antes, né? Saquei. O professor Diogo aqui, que entrou aqui agora, ele fez uma pergunta legal que é sobre os concursos de arquitetura. Que geralmente quando a gente utiliza isso assim para dar alguma movimentação e tal, e é uma coisa ali meio que sempre incerta. Vocês têm experiência em concurso, assim, na vida de vocês, na vida profissional de vocês do Mutable? Quando a gente era estudante, a gente participou de alguns concursos, não necessariamente juntos, o Gabriel participou de sozinho, eu participei de outro com a equipe, a gente já recebeu o prêmio já. Inclusive, a gente já fez um concurso com o próprio Diogo e com o Paulo Weisberg, da sede do Sebrae, que chegou ali no final, mas não recebeu nada. E a gente sempre tem tempo livre, a gente se via com os você não pode ficar parado, né? Então, a gente sempre entrava em concurso. A gente fazia isso com certa frequência. Depois que o escritório começa a poder, né, mais serviço, você começa a ter um pouco menos tempo para fazer isso. Mas mesmo assim, a gente sempre... porque um concurso de uma edificação, por exemplo, uma sede Sebrae, demanda um trabalho um pouco mais extenso. Quando a gente procurava os concursos, existem vários concursos pequenos. Você tem que entregar, por exemplo, em PDF, a entrega de graça, você entrega só uma prancha A3. Então, é um concurso muito legal de fazer. A gente consegue só criar ideias, é muito mais livre. E você acaba mais rápido. Quando você tem que desenvolver o projeto. A gente fez alguns maiores, só que aí é um projeto que demanda muito tempo. E aí, quando a gente resolvia fazer um maior, a gente começava e depois caía aquele tanto de serviço, enchia de novo e a gente não parava. conseguia acabar.
tinha esse problema. Saquei. Aí a gente procurava alguns menores também para a gente só fazer alguma investigação algo interessante. Mas isso é uma ótima dica para o estudante, porque isso gera um portfólio legal também. Porque você pega portes de projeto, pode pegar portes maiores, ter uma apresentação, uma premiação, isso ajuda no portfólio. Né? Saquei. Tem uma pergunta aqui do Vitor, estudante lá do Corel, e eu acho que tem a ver um pouco também com o papo do processo de projeto que vocês vêm desenvolvendo, né, que tem a ver com o que está na conferência. Como que vocês sabem essa mescla entre a vontade do cliente e o processo de projeto? Como que vocês administram isso? Lembrando assim, voltando lá na conferência, para quem não viu, né, o processo que começa com o briefing, vocês citam todo um processo que vem sendo trabalhado ao longo da história. Como que lida expectativa, a relação, intervenção do cliente com esse processo? Vocês estavam começando a falar isso antes do concurso. Dá uma continuada nisso. Por exemplo, já teve alguns clientes, depois de a gente explicar nosso processo, que é levantamento, briefing, anteprojeto, projeto executivo, ou no meio pode ter um projeto legal, né? Já teve muita gente falando assim, pô, eu só quero uma planta. A gente não faz. Uma planta não é um projeto. Então, a gente entende que quando alguém pede isso para a gente, sempre vai dar errado. Porque o cliente não vai conseguir suprir as expectativas finais do cliente. Uma planta só, ele não consegue construir nada com uma planta só. Entende? Então, a gente vai vender um serviço que, na verdade, a gente não sabe fazer. A gente explica educadamente que a gente acredita muito no nosso processo, que cada etapa tem uma importância, um resultado que vai satisfazer o próprio cliente. Então, que a gente prefere não pegar, porque a gente não acha que o próprio cliente vai ficar satisfeito, entendeu? E procura explicar melhor a importância de cada etapa, e se não for, não rola. Porque provavelmente ele vai se dar mal se ele escolher o profissional lá no final. E a gente sabe disso porque a gente já errou, entendeu? Então, assim, a gente fez, depois o cara para construir, ele precisa saber qual que é o equipamento, ou metal sanitário, e qual tipo de instalação que ele vai ter que ter no futuro. Então, às vezes, ele pode fechar o executivo depois, né? Mas ele achou que ia resolver tudo com menos, e aí fica frustrado por ter que recontratar. Então, não funciona. E também tem aquele negócio, a gente sempre deixa bem claro, o projeto de arquitetura, vamos supor, de arquitetura de residencial, o nosso projeto deve custar de 3% a 5% do investimento total do cliente. É um investimento muito baixo que a gente consegue resolver o resto da vida dele na etapa de construção. Então, isso significa economia para ele, né? Perfeito. Um tópico que eu achei muito interessante da apresentação é aquele momento assim, que é muito bom dos estudantes entenderem também, que é um processo que vocês fazem de criação de demanda. É o caso do Factura, que vocês apresentaram, tem os móveis aí atrás que estão legais e tal. Como que é esse processo de criação de demanda? Assim? Como que surgiu isso? Para que isso serve? Porque eu acho que é importante o estudante saber, principalmente o estudante que está prestes a ser recém-formado, vai entrar no mercado de trabalho, que é aquela necessidade de você nunca estar parado. Mas como que vocês trabalham isso? O Mutable trabalha isso hoje? Por exemplo, a gente, quando a gente tinha 1 ano de escritório, a gente ficava muito ligado em editais, em alguma oportunidade. E a gente trabalhava também com tecnologia, programação, algumas coisas assim, sabe, diferentes. A gente gosta de experimentar, de entender. A Isabel é designer, ela fez um mestrado na área de processos criativos, então a gente gosta de sempre entender o que pode ser feito relacionado com a nossa área. Então, quando a gente tinha 1 ano, saiu um edital da FINEP que dava uma verba para desenvolver um projeto criativo. Então, por que não
participar disso. Só que a gente teve que aprender a fazer um plano de negócios. A gente fez treinamento empresarial, então a gente teve um mini curso da Fundação do Cabral que ele falava de marketing, de organização de empresas, organização financeira, que é o que falta para a gente, né? A gente não sabe, a gente tem que saber projetar. Agora, como gerir, como fazer um fluxo de caixa, como viabilizar um projeto. Então, isso foi muito rico para a gente no começo, que a gente teve que entrar mais a fundo sobre o que é ter uma empresa, né? Fazer esse projeto girar. Isso foi muito importante para a gente. A gente sistematizou também a questão quantitativa, né? De qual deve ser a lucratividade, como você modifica esses valores, como você insere os seus custos. Porque, às vezes as pessoas querem saber quanto que custa não sei o quê, mas quanto que eu cobro? Muita gente pergunta para a gente, quanto que eu cobro para fazer isso? Totalmente diferente. Então, esse treinamento ajudou muito a gente a definir isso tudo. Nessa época a gente teve muita ajuda, né? O Diego, ele fez as nossas planilhas junto com a gente, então ele entendeu o nosso negócio e criou alguns parâmetros para gerir a empresa. Hoje em dia, a gente é muito mais seguro para entender como é que funciona a fluxo de caixa, quanto de faturamento a gente precisa ter, fazer esse planejamento, fazer as metas financeiras. Isso é extremamente importante para você entender quanto você pode ganhar também. Se você faz um projeto que custa 5 mil, tira 5 mil, você tem alguma coisa errada. Né? Saquei. Entendi. Tudo do seu preço, porque as pessoas estão sempre querendo um projetinho baratinho e tudo, e você começa a ficar assim, às vezes você vai ficando inseguro com o preço no início. Então, quando você entende o preço, você fica firme ali e as coisas vão dando certo. E não é tão difícil assim, não, para você descobrir qual que é o preço. Olha, por exemplo, você ganha X, é X mais o custo que você teve para fazer o trabalho. Então, assim, eu quero ganhar no final 5 mil, você tem que fazer 5 mil, dividir pelas suas horas, né? E colocar o custo. Se você cobrar menos que isso e passar de um mês para essa prestação de serviço, você vai tomar um prejuízo. Você não vai conseguir, é irreal, sabe? O preço que você vai botar no bolo. Tudo bom. Só voltando no negócio do preço, que eu achei que é interessante falar, no nosso site tem uma aba lá que é experimental, que estão os principais concursos que a gente já fez. E é muito legal para aprender também. Eu acho que Saquei. Boa ideia, boa referência, passar para a galera aí que está acompanhando vocês. O Augusto está fazendo uma pergunta aqui direcionada ao Factura, principalmente. Vocês conseguem trabalhar sempre com os mesmos profissionais? Ou vocês ficam, para fazer os mobiliários, ou vocês ficam variando a mão de obra de marcenaria? Assim, hoje, como é que é esse acordo projeto-fabricação? A gente tem um manual, a gente fez um manual do fabricante. Os móveis são simples, né? Eles não são complexos de serem executados. Então, a gente será até um dos objetivos, eles serem legais, inventivos, com personalidade, mas com linhas mais retas, em MDF mesmo. Então, a gente tem um manual. Qualquer marceneiro que pegar esse manual vai ter todos os códigos de lacre, todas as medidas, sentido do veio da madeira, tudo. Então, isso é passível de ser produzido por qualquer marceneiro. Mas, atualmente, a gente está fazendo com um só. Mas isso não impede que seja com outros, que é um parceiro nosso. É um parceiro nosso e que ele também entende o tipo de acabamento que a gente exige para a gente passar para a gente vender os móveis. Saquei. Ótimo. Ele entendeu o conceito, né? Agora, o Factura, o Factura é um projeto paralelo nosso. A gente gosta demais. Agora, ele é recém-criado, a gente está muito no início, né? Mas a gente não vai desistir, não. Bom demais, não. A gente vai indo. Quando a gente uma hora dá certo.
Isso, não, jamais desiste. A gente está precisando de mobiliário de melhor qualidade aqui no mercado de Belo Horizonte. Quem já fez projetos de interior sabe que a coisa é complicada na hora de especificar mobiliário. Bom, Para os alunos também, assim, isso é importante, né? Tem que ter persistência. Você tem que tem. olhar sempre, fazer um plano de 5 anos. Você não pode avaliar assim, a sua carreira ou o seu andamento mensalmente. Senão É, você tem que fazer um planejamento de 5 anos, 5 anos, dedicar muito, muito empenho, é muito difícil mesmo, mas quando você tem perseverança e tal, eu consegue sempre olhar para frente, eu acho que você sempre acaba colhendo os frutos. saquei. Bom, vamos mudar para o outro ponto agora da evolução do trabalho de vocês. Começaram, estudantes, estão juntos até hoje, muita insistência. Hoje vocês estão fazendo a gestão da própria obra. Como é que foi o processo de tipo assim, cara, vou tocar isso aqui, vou correr atrás? Como que essa ideia surgiu dentro do plano de negócio de vocês, trabalhar com arquitetura, ganhar dinheiro? De onde que veio essa demanda por gestão de obra? Olha, a gente sempre teve muita curiosidade, porque acho que a gente vai muito pouco no canteiro de obra, no curso de arquitetura, né? A gente fica Uhum. muito dentro de salas e vê pouco a obra rolando. Então, são vários motivos, na verdade. A gente queria entender mais de obra, para a gente até fazer projetos melhores, né? Então, assim, ter mais noção de sistema construtivo, de quais são as melhores opções para cada situação, ter um custo, né, também atrelado às nossas decisões projetuais, que elas são de fato as que geram o custo da obra, né, o que a gente define. Então, a gente tinha esse interesse em compreender para aprender e fazer melhores projetos. E, além disso, a gente vê que quando a gente geria as obras, o resultado era mais fiel ao projeto. Porque, às vezes, quando tem outra pessoa executando, não sempre. Claro que a gente teve engenheiros maravilhosos gerindo nossas obras, mas, às vezes, a pessoa quer fazer de um jeito que ela já está acostumada, sim, acaba mudando umas coisas que são importantes. E aí o cliente também não fica satisfeito. Então, tem a ver também com a qualidade do produto final. E, além Saquei. disso, a gente oferecer um produto de ponta a ponta é muito interessante para o cliente, né? Por exemplo, um projeto de detalhamento. A gente fez um detalhamento na casa, acho que deram 54 pranchas de detalhamento. Aí, é um bolo de prancha assim, você entrega para o cliente, faz o dia do cliente. Normalmente, os clientes eles já vão precisar de uma orientação. Então, quando a coisa está sempre aqui dentro, né, o projeto, o processo flui bem melhor. E o cliente ele recebe o que realmente é o objetivo dele, né? Ele pede alguém para fazer uma casa, ele quer entrar na casa, abrir a casa e viver na casa. Certo. Acaba que por isso que existe, né, esse tipo de serviço, que é muito complexo, né? Você gerir uma obra, você fazer uma obra, e todo mundo tem um emprego, né? Além disso, eu acho que você fazer as próprias obras, isso é uma coisa mais para o futuro, mas é também a nossa eterna busca por autonomia, né? Porque aí a gente Certo. consegue, quem sabe, algum dia a gente construir nossos próprios projetos, né? Totalmente vindos daqui, sem necessariamente passar pelo cliente, as próprias obras. Saquei. Essa é a minha próxima pergunta aqui. A ideia de hoje a evolução do Mutable para o futuro, né? Contínua evolução. Hoje a gente vê um mercado imobiliário muito forte, assim, muito dinheiro, grandes lucros, vários problemas, né? Tipo, estamos vindo de um histórico de Lava Jato que tem a ver com obras da Copa e da Olimpíada. Mas vocês pensam em incorporar, criar negócios imobiliários, criar grandes empreendimentos, projetos, assim, isso é uma coisa que está no futuro do Mutab? Tá aí, essa sementinha está na cabeça de vocês? Sim, com certeza. Inclusive, minha pós-graduação ela foi feita em 5 dias. Saquei. Eu não fiz a pós, os nossos cursos que a gente corre atrás para a gente fazer, eles sempre são voltados para a atuação com
Um foco no um escritório. foco no escritório. A gente é meio parceiro em tudo aqui. Então, Saquei. a gente sempre fica conversando e tentando sempre criar demandas para a gente e pensar em possibilidades para a gente desenvolver as coisas aqui juntos. Até mesmo porque é o lugar onde a gente trabalha 8 horas por dia, 8, 10, 12. Então, assim, Você não pode estar parado. Se ela para, ela satura, né? Você tem sempre o mesmo número de clientes, o mesmo tipo de projeto, aí você estaciona. Então, você tem que sempre estar tentando prever um passo à frente para você continuar fomentando o negócio. é muito legal e interessante a gente receber uma demanda diferente. Por exemplo, trabalhar com patrimônio. Né? A gente sempre trabalhou com quase todo mundo, né, que formou com a gente. Você já trabalhou com a gente? O Boi trabalhou, o Hernan, o Zema, sempre trabalhou com a gente em projetos de patrimônio. Eu trabalhei já com o Fernando. Então, assim, o João Novo já trabalhou aqui com a gente, o Hugo já trabalhou aqui com a gente. O Hugo ele participou de um projeto também, de uma praça que a gente fez lá em Raio da Ajuda. Então, a gente gosta de sempre fazer parcerias. Certo. A Nath, o Marquinhos, o Marcos Franquini, eu trabalhei com ele na época eu trabalhei no Herbidala. Então, assim, a nossa empresa, ela trabalha muito sob demanda. Então, a gente chama pessoas, ela infla e desinfla muito rápido. Saquei. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal dos estudantes entenderem, que é o processo cooperativo, né? Você monta um escritório, chegam demandas, tem demandas que é muito grande, você precisa inflar a equipe. Vocês explicam isso muito bem na apresentação, né? Equipe variável, equipe fixa e tal. É importante mostrar que assim, a evolução dos escritórios dos colegas também traz possibilidades para os parceiros e tal. Tem uma pergunta do professor. Oi? Como a gente não é um escritório gigante, os estagiários também são muito importantes. Eles entram, às vezes, aqui muito novos e ficam um tempão, anos. Às vezes eles voltam depois de formados, trabalham também. A gente tem a função aqui no escritório, né? A gente até colocou, não tem o meu nome, nem das avenidas, não aparece muito, porque a gente tem um foco muito no trabalho colaborativo. Então, assim, nós somos gestores dos projetos, a gente concebe os projetos, mas o processo de produção é muito maior. Então, assim, quem seria da agência se não tivesse todo mundo ajudando a gente? Né? Entendi. São essenciais da gente. Saquei. Então, a pergunta do professor Altino Caldeira aqui. O Mutab tem alguma experiência internacional hoje, assim, além dessas parcerias internas, dos projetos que vocês têm? A gente começou a fazer alguns trabalhos de alguns projetos para pessoas que moram fora, né? São trabalhos pequenos, a gente pegou alguns designs exteriores, né? A gente já fez na Inglaterra, já fizemos na França. Hoje mesmo a gente vai mandar uma proposta para um apartamento em Miami. Mas é uma ideia que a gente tem, sabe? E o câmbio tá bom para isso. A gente conversou recentemente sobre como alcançar, pegar projetos fora. Isso é uma coisa que está em pauta. Tem alguns amigos nossos que estão trabalhando nisso. A gente começou, a gente precisa de um tempo para a gente tentar abrir essa demanda, mas é uma ideia. Trabalhar desenvolvendo os trabalhos para o pessoal de fora. Entendi. Bom, Bel, eu tenho uma pergunta exclusivamente para você. Nada contra Gabriel aqui, não. Pera aí, rapidinho. Antes da minha pergunta, tem umas perguntas interessantes aqui. Desculpa, minha rolagem aqui dos comentários está meio parada. O Anilson Marques pergunta se vocês estão, como é que está a transição do trabalho de vocês, assim, da plataforma, com o uso da plataforma BIM, e qual software vocês estão utilizando? Vocês têm feito alguma experiência com o uso de Building Information Modeling? A gente fez o curso de BIM aqui, só que a gente, no nosso processo, na escala dos trabalhos que a gente está executando, não fez muito sentido a gente fazer direto nessa plataforma. Por enquanto, a gente não migrou. A gente não migrou. Está no tarde, não. A gente trabalha com software de modelagem, software de CAD.
e desenvolve todos os trabalhos dessa forma, nesse momento. Mas a gente Tá ligado está nisso. ligado nisso demais. A Saquei. gente tem eu, pelo menos assim, eu tenho um questionamento muito forte porque o processo produtivo de engenharia não está tão preparado assim. Então, todo mundo faz todos os projetos em CAD, e aí tem uma pessoa que junta tudo, fazendo compatibilização no BIM. Assim que funciona muito hoje, né? Isso é um processo caro. Outro dia a gente fez A gente até pegou serviço porque a proposta de BIM estava muito cara, a gente compatibilizou 2D mesmo, porque aqui ainda está engatinhando um pouco, assim, no Brasil. É, o eu me- imagino que é, vai, eu imagino que vai ser mais interessante a migração completa quando todo mundo estiver trabalhando nisso, né? Porque você modela, o arquiteto vai modelar no BIM, e os projetos complementares entrarão no mesmo modelo. Não todo mundo fazer um projeto em 2D e depois você modelar tudo. Mas ele saquei. também funciona com compatibilização. Muito bom, faz compatibilização final. Não é isso. Não, e a gente está ligado que é um caminho sem volta. Uma hora É, que vai todo mundo fazer a transição e a gente não tem problema com isso, não. A gente faz tranquilo. você vai fazer. O professor Gustavo também tem uma pergunta legal sobre o projeto de execução de obra, que é um detalhe que talvez a gente não falou. O projeto, a execução é sempre conduzida por você? Tipo assim, se vocês fizerem um trabalho à distância, vocês contratam alguém no lugar ou vocês mesmos vão lá e tocam? Como que é? Assim, quando. Depende. Depende muito. Por exemplo, uma casa que a gente fez a gestão na região lá de Escapos, em Furnas, para a parte estrutural, a gente contratou um engenheiro para ele conferir todo o baldrame, a estrutura. Ele acompanhou para a gente lá. Só que a gente faz toda a organização financeira por aqui mesmo. E na época Saquei. também a gente tinha dinheiro na equipe, então a gente tem agora. Então hoje não teria essa necessidade. Agora, uma execução de obra não é só o canteiro também, né? Tem a parte de orçamento, planejamento, negociação. Então, a gente participa dessa fase toda. A gente funciona como se fosse o dono da obra mesmo. Então, a gente gosta de diminuir ao máximo o custo do cliente, discutir estratégias. Como a gente fez o projeto, dependendo, a gente conversa com os fornecedores e cria alternativas para ele economizar mais. A gente fez um processo de reengenharia do estrutura metálica que diminuiu mais ou menos uns 45% o valor, mudando o projeto. O projeto estava detalhado com vigas V, a gente mudou para treliça, que diminuiu bastante o valor. Saquei. Então, esse processo ficou muito rápido quando a gente está fazendo isso. Né? Quando a gente tá Porque trabalhando. não precisa passar pela gente, como obras de outros clientes, por exemplo. Então, com engenheiro, ele sempre vai lidar com a gente, né? No nosso, o processo é mais direto. A gente sabe o Só objetivo, que não né? tem jeito da gente fazer. É meio impossível isso, a gente fazer todas as obras. Tem como a gente cobrar. Ninguém cobra obra antes de ver o projeto. Então, a gente precisa primeiro fazer o projeto, para depois mandar uma proposta de execução de obra, e não significa que necessariamente a gente vai estar de acordo. A gente pode fazer como for, né? O produto do projeto já está entregue. Então, tende a ser assim, né? Mas Saquei. nem O, o, a, A Gabriela Pires, professora também, está perguntando aqui como que vocês acham, aí volta a pergunta do Covid, né, e mudanças no espaço. Como vocês acham que a relação do Covid pode influenciar em melhorias no espaço doméstico nos próximos meses, assim, do mercado de arquitetura? Eu acho que já está até tendo essa demanda aqui no escritório. As pessoas estão ficando mais tempo em casa, né? E estão sendo obrigadas a olhar ao seu redor e estão avaliando a qualidade do espaço que elas vivem. Então, muita gente está querendo melhorar isso, né? E fazer projetos ou para agora ou para ser implementados depois, para o local que eles moram ficar melhor, né? Inclusive, até mudar de imóvel, mudar para uma casa, pensando, tem gente que está Querer sair de repensando tudo. apartamento. Tem alguns clientes para a gente, depois para sair de apartamento.
Porque se eu for pensar, quem trabalha muito é 10 horas, você acorda, vai para o trabalho, você volta só à noite. Então, vira um dormitório praticamente. Aí, atualmente, as pessoas estão tendo mais relevância, né, em ajustar, né, o lugar que eles vivem. Saquei. Principalmente quem tem filho, eu acho. Vocês dois estão passando os perrengues aí profissionais que a gente sabe, né? Com os filhotes em casa. Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre preço, mas eu acho que vocês já falaram lá no começo. Queria ver assim, uma pergunta para a Bel, que eu sempre gosto de perguntar assim, quando a gente tem a chance de conversar com arquitetas, né? Que poxa, o histórico da arquitetura, os destaques, né? Você estuda história e tal, é sempre aquele nome, é uma profissão muito masculina, e aí você olha dentro do ambiente da universidade, pelo menos aqui no Brasil, tanto na UFMG, hoje como professor da PUC, é um curso de maioria feminina. Como é que é isso, Bel? Para você, assim, no seu histórico, desde que você formou, você trabalha profissionalmente, qual que é a relação entre hoje que você vê entre empreendedorismo e feminismo dentro do campo da arquitetura? Olha, eu acho que, assim, primeiro, são várias questões, né? Nunca é simples, essa pergunta é difícil de responder. Existe uma questão, né, sistêmica, né, do patriarcado. Na questão da arquitetura, eu acho que é um pouco mais grave que em algumas outras profissões, porque a construção sempre foi historicamente muito, né, ligada ao masculino, e apesar de existirem muito mais mulheres agora no curso, isso não necessariamente é antigo, né? É um processo que vem se ficando assim. Então, a profissão ainda os antigos arquitetos ainda predominam os homens. Bom, então você tem esses dois fatores, primeiro. Segundo, eu acho que assim, o que a gente pode fazer no nosso pessoal, né? Quando você tem qualquer tipo de desvantagem, que é o caso da mulher na nossa sociedade, né? E algumas pessoas ainda têm outras desvantagens, você tem que sempre se mostrar, tem que trabalhar mais, tentar ser melhor para compensar a desvantagem. Então, sempre focar muito em conhecer, aprender, ser bom no que você faz e tentar transmitir isso, essa confiança, né, pelo conhecimento que você tem que ser confiante. Então, por exemplo, na faculdade, a minha experiência na faculdade foi muito de ver minhas colegas falando que o projeto delas não estava bom, autodepreciando seu trabalho, que é uma coisa que eu não vi entre os colegas. Eu acho que isso é uma mudança de postura que, claro que mostrar o seu lado frágil é uma questão muito também imposta por questões de gênero da nossa sociedade, mas tentar trabalhar contra isso, sair dessa e tentar se impor mesmo, achar um sócio, igual eu encontrei o Gabriel, que te trata de igual para igual, tentar desmistificar na cabeça das pessoas, no dia a dia dos clientes, que o Gabriel faz, né, a parte de decoração, que eu faço a parte de obra, que a gente não é casado, porque tem tanto grau de arquiteto famoso, né, que às vezes fica até difícil, mas eu acho que é isso, é fazer a nossa parte no dia a dia, na luta feminista, e tentar correr atrás do prejuízo, porque, infelizmente, é assim que é. Inclusive, eu recomendo, tudo bem, tem muito mais arquitetos famosos, que antigamente tinha mais arquitetos, mas existe uma questão de invisibilização também das mulheres, né? Então, tem uma Sim. revista que eu quero aproveitar para recomendar, que é Arquitetos Invisíveis, que é feito pelo pessoal da UNB, que é bem legal, e aí a bibliografia é imensa, né? Eu não vou me estender, não. Eu espero que eu tenha respondido. Não, pode estender sim, que o tema promete. Pode falar assim. O pessoal está aqui vibrado na obra, mas quem acompanha a sua carreira, Bel, sabe que O sabe que desafio são. o canteiro de obra, na parte técnica, já tem mais mulheres, tem mais engenheiros nas obras, arquitetas, né,
que gerem o projeto, mas no canteiro de obras mesmo ainda tem muito pouco mão de obra feminina, né? Então, por exemplo, um dia eu estava na obra, na sexta-feira, fui numa obra que a gente estava fazendo, e tinha um pessoal lá do polimento de piso que eu nunca tinha visto. E o engenheiro que trabalha com a gente já estava lá. Eu fui falar uma coisa com eles, eu não fui muito bem tratada, não, sabe? Mas a nossa equipe que já conhece, tudo é muito tranquilo, eles acabam acostumando mesmo. Tem um negócio, Saquei. isso que é muito engraçado, né? É porque por a sociedade pensar dessa forma, né? Sempre o povo tende a achar que eu faço as obras e a Isabel decora. Mas tem vários projetos que eu faço a decoração e a Isabel faz a obra. Tá? Não tem problema nenhum. Todo mundo fala que é bom ter sociedade que se complementa, mas eu acho que eu e a Isabel a gente é muito igual, assim. A gente faz tudo igual aqui. A gente se potencializa. Que bom. É o melhor tipo de parceria de sócio que tem que ter, né? E nesse papo, né, Bel, de principalmente assim, essa questão feminina e tal, de ampliando um pouco agora para todos os estudantes, assim, tem sempre uma questão que eu acho que é complicada de passar como professor. E quando a gente conversa com profissionais que estão muito bem inseridos no mercado, conhecem as coisas, estão discutindo e questionando algumas questões, como é o caso de vocês, tem sempre aquela questão do desenvolvimento do estudante dentro da sala de aula. Né? Eu vejo hoje claramente perfis de estudantes que são técnicos, querem desenvolver o projeto, querem melhorar o desenho, estão preocupados com a representação, estão ali. E a parte de criação são poucos. Assim. A gente vê que é um incentivo de criativo, depende muito de uma construção de autonomia. E por questões mil da sociedade, o que eu acompanho assim, uma coisa que eu acho hoje, as pessoas têm chegado no curso de arquitetura muito podadas e a criatividade tem sido um pouco alavancada ali no desenvolvimento dos arquitetos e principalmente das arquitetas, né, por essa questão. Como que vocês veem isso hoje? Porque o processo de projeto de vocês diz muito isso, vocês estão sempre querendo mais autonomia. Como que vocês veem isso hoje, assim, com os estagiários, com os colegas, com o mercado? Olha, eu bom, assim, eu acho que a Bel vai concordar comigo, mas a autonomia tem também a ver com o tempo e com o que você já produziu. Certo. Tudo que você propõe diferente, você tem que conhecer exatamente onde você está entrando, porque o projeto ele vai servir a alguma empresa, a algum cliente. Então, assim, a Sempre. gente avançar nisso tem muito a ver com o que você já produziu, o que você entendeu e o que você domina. Então, quando você domina e tem referências, não é bagagem mesmo, né? Conhecimento. Conhecimento, Porque o que você consegue acontece? inovar. O nosso ofício ele tem essas dimensões, né? E aí existem alguns trabalhos e algumas formas de projetar que são mais assim, default, como é que se diz assim, mais você vai levando quase como uma execução de tarefa. Isso é uma coisa que a gente procura muito, por exemplo, que a gente vibra com os estagiários quando eles saem desse lugar técnico de talvez só desenhar e quando eles passam a criticar o que eles estão fazendo, eles veem algum erro, alguma coisa que pode melhorar na hora que eles estão fazendo o executivo, trazem isso para a gente. Então, eu acho que talvez esse negócio da autonomia que você está falando é nesse sentido assim, também crítico, né? Exato, com certeza. Sair do lugar comum, você não vai fazer isso olhando o projeto antes de fazer do outro e fazendo alguma coisa parecida. Você tem que conhecer, criticar e trazer um novo, né? Que é outro passo pós-crítica, né? Você conseguir arregimentar tudo e transformar isso numa proposição sua, né? Posso falar eu acho que eu tenho eu acho que vou tentar dar um exemplo, não sei se vai dar muito certo, mas, por exemplo, uma ilha de uma cozinha. O cliente te pede uma ilha. Uma ilha, você para quê? Para você cozinhar, para você sentar e você fazer uma refeição rápida, para você jantar,
para você cozinhar conversando com alguém. Então, uma Você ilha... quer uma ilha, tipo assim, com certeza. É isso mesmo, você quer uma ilha? Então, esse tipo de questionamento que faz você propor entender o que exatamente o cliente quer. Na verdade, Exato. ninguém quer uma ilha. Ele quer uma experiência ou uma funcionalidade específica para a cozinha dele. Entende? Então, assim, quando você sai do automático, porque, por exemplo, você pode entrar no Pinterest e escolher Uma ilha linda. uma ilha linda, maravilhosa lá e tal, e o cliente até te mostrar essa ilha. A ilha que ele quer. A ilha que ele quer. Não é a que ele quer. Então você tem que entender, quando você questiona isso, você começa a fazer projetos mais interessantes e consegue, não sei se inovação é a palavra certa, mas você consegue atender o cliente de uma forma mais efetiva. Saquei. Aí tem uma pergunta legal aqui da Deza Muniz, que a gente já está discutindo criação e tal. Já nessa linha de criação e nessa questão crítica, como que o relacionamento de vocês, uma vez que vocês entraram mais na obra, influencia esse processo, já não só do projeto, mas o processo de criação em si de vocês hoje? Uma vez que vocês estão ali envolvidos com a execução. Quando Oi? você conhece mais o custo, por exemplo, e você vai propor uma solução, tudo que você está propondo ali, você sabe que vem com custo. E você sabe também que o seu cliente tem um determinado montante a ser gasto. Então, por exemplo, o que o arquiteto faz o tempo todo? Isso perde e ganha, né? Então, eu acho que, por exemplo, você escolhe perder uma coisa ali por causa de uma determinada questão de obra e ganhar em outro ponto, porque você conhece custo, estou dando um exemplo de custo, por exemplo, para fazer aquela definição. Você acha que o impacto na qualidade do ambiente vai ser maior por uma decisão, você abre mão de outra, porque você entende melhor o que aquilo afeta, né, no todo. Saquei. Por exemplo, Esse negócio da uns detalhes também, né? Por exemplo, a gente usa os revestimentos, pesquisa os revestimentos diferentes. A gente usou numa fazenda que a gente fez resto de minério. O cliente forneceu isso para a gente, mas ele forneceu a pedra bruta gigante. Então a gente tem que receber a pedra, a gente teve que manusear essa pedra, cortar de certa forma, entender que essa pedra vai ficar suspensa, então a gente tem que criar uma viga embaixo para sustentá-la, ela não vai ser pregada como se for como um azulejo. Então, você perde um pouco o medo, né? Também. você consegue entender que isso é possível, sabe? Então você acaba conseguindo sair um pouco da mesmice, né? Em vez de você pegar o catálogo da Porto Belo, né? Ou então da Portinari, não que isso seja ruim, são ótimos investimentos, né? A gente usa também, mas você consegue mediar isso com custo. A gente usa muito o ladrilho hidráulico, por exemplo, mas não é o ladrilho hidráulico que o cara faz. A gente manda fazer uma forma e o desenho que a gente criou. Aí isso cria em vez de você colocar um azulejo decorativo, que é muito mais caro, então a gente viabiliza ter um revestimento e um acabamento diferenciado para a obra do cara, né? Que cria um espaço mais exclusivo, né? Que tem mais a ver com o dono do local, né? Claro. Uma coisa que eu acho interessante, que vocês fazem maravilhosamente bem, além do móvel e do negócio, é o processo que vocês estão sempre buscando a marca de vocês, mas a marca de vocês também nos materiais, nos revestimentos, no móvel, na apropriação. É sempre a busca de autonomia acompanha essa busca pela criação das espacialidades, entendeu? O processo criativo de vocês, a evolução de vocês hoje, vocês acham possível isso funcionar à distância, assim, da forma como a gente está trabalhando? Como que essa relação por tela tem influenciado um pouco esse processo de trabalho de vocês hoje, com os trabalhos correntes que vocês estão fazendo no momento? A gente está fazendo todas as reuniões via
internet e funciona muito bem. Como a gente tenta detalhar ao máximo, né, e criar um processo muito claro, o cliente sabe que ele está recebendo a etapa do projeto, ele entende que ele está recebendo a revisão do projeto. A gente deixa isso bem claro. Em relação o nosso trabalho ou com o cliente? Não, todo o processo. Se vocês fossem avaliar assim, o impacto que esse trabalho à distância tem em todo o processo, onde vocês veem coisas positivas que vocês vão poder levar para o futuro e coisas negativas que não, isso aqui a gente precisa continuar trabalhando do jeito na linha que a gente estava. Vocês já fizeram esse peso assim atualmente? Já passaram essa discussão? Quando a gente está fazendo projeto, corona, a gente não está encontrando. Eu estou vindo para cá e o Gabriel está ficando em casa e o resto do pessoal está todo mundo em casa. Saquei. É chato fazer projeto à distância. A gente toda hora se liga no vídeo, aí quer mostrar o microfone e fica segurando o celular ele não consegue desenhar em cima do meio, a gente compartilha a tela, né? Tem uns recursos, mas não é a mesma coisa. É preciso um costume maior, né? A gente precisa acostumar mais. Mas com os clientes, por exemplo, a gente viu que a gente já não encontrava tanto assim com o cliente. Por causa do briefing que a gente faz, que é muito detalhado, depois a gente apresentava o anteprojeto em reunião e talvez uma reunião de entrega executiva. Isso, por exemplo, é uma coisa que é super possível de fazer à distância. Legal. Mas eu vou te falar que a gente já sabia, porque a gente já tinha feito com clientes que não eram daqui, que eram de outra cidade. Então, não sei se mudou tanto assim para a gente a nossa visão. Essa experiência internacional que vocês tiveram já podia indicar um pouco isso. Bom, pessoal. Obra, por exemplo, em obra a gente já desenvolveu, já administrou uma obra inteira que o cliente entrou lá só com ela pronta. Ele não foi nem no terreno. Entendeu? Nossa. Então, assim, a gente adquiriu um drone para mostrar melhor o processo para o cliente. A gente, mensalmente, por exemplo, faz o fechamento. Ele faz o pagamento mensal do que ele realizou na obra. Então, a gente faz essa medição, tira foto de tudo. Então, não tem muito problema. Ele sabe que ele comprou ferragem. Ele vai ver a foto da ferragem. Entendeu? Ok. Tem uma área do cliente online. Então, ele consegue acessar tudo. Eu acho que é isso. A gente tenta ser extremamente claro com o cliente. Então, não tem algo que o cliente não possa saber. Então, os orçamentos são bem claros, as notas fiscais são bem claras, a tabela é completamente organizada. Então, se ele não quiser na obra, não precisa ir. A gente faz praticamente um tour virtual para ele. Saquei. Entendi. Bom, gente, nosso tempo está nos finalmente. Eu quero agradecer muito você. Se algum convidado, alguma pessoa que está aí no nosso chat quiser fazer uma última perguntinha, eu acho que ainda dá para encaixar. O Instagram não me deu o aviso ainda não, mas a gente ainda está em tempo. Mas eu quero agradecer demais vocês dois, que eu acompanho a carreira por causa de vínculos pessoais, mas é muito bom ter vocês aqui no espaço da PUC. Esperamos que vocês voltem em breve, porque a experiência profissional de vocês tem muito a passar para os nossos estudantes, para mostrar para eles que, olha que esses dois estão fazendo, eles têm o jeito deles, é possível, os estudantes podem trazer o jeito deles para o mercado de trabalho. É difícil, é trabalhoso, precisa dessa insistência, mas que com organização e conhecimento... André, até eu também só uma última... André, tipo assim, a gente está mostrando o nosso processo, a nossa história. Claro. A gente sente que a gente está começando ainda também, sabe? A gente claro. Está começando também, está correndo atrás de desenvolver cada vez mais, de ser cada vez melhor, né? Nosso escritório atender cada vez melhor. Oi? Então, assim, peraí, fala de novo. Sim, melhorar, né? Sempre. Cuidado, cada um. E cada escritório também pensa no seu processo também, né? A gente vai ter claro. o que a gente conseguiu, né? Beleza, gente. Eu que agradeço vocês. Beleza. Um abração para vocês, a gente encontra mais.
Um abraço a todos os presentes. Muito obrigado pela audiência aí e por ter vindo aí. Valeu. Abração, pessoal. Abraço. Abraço.